de novo. Deus falou assim, leia até você perceber o que eu quero mostrar. E eu fiquei lendo esse texto e lendo esse texto. Aqui tá bem, não tá saindo nada, Tom, falar a verdade. Você não quer dar uma olhada aqui? E eu fiquei lendo esse texto. Falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? O que o Senhor quer compartilhar com a igreja nesse texto? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. É uma passagem bem conhecida. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 38. Quantos aqui já ouviram a palavra que fala a respeito de Marta e Maria? E o tema da mensagem hoje é a fé de Marta. A gente já ministrei algumas mensagens aqui falando na fé de fulano, na fé de ciclano, e hoje eu quero falar sobre a fé de Marta. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava, ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Tem até uma música que a gente canta, né? Bem conhecida essa passagem. E eu quero falar um pouco aqui dessa fé de Marta. Porque, irmãos, Marta e Maria eram mulheres de fé. Elas eram mulheres de fé. Tanto é que quando Jesus e os seus discípulos estavam passando por aí, o texto não relata, não fala que se foi escolha de Jesus e até lá, se elas já estavam esperando Jesus. Eu não sei, eu sei que na história de Jesus depois vai mostrar que Marta e Maria, de certa forma, fez parte da vida de Jesus. Lembra quando o irmão dessas mulheres, ele morre, e elas pedem para chamar Jesus, ela manda falar assim, Jesus, o teu amigo está doente. Então, mostra que eles faziam parte da vida de Jesus de alguma forma. Agora, preste bem atenção, irmãos. Muitas pessoas falam de Marta de uma forma pejorativa. Mas é equivocado pensar dessa forma. Ah, porque Marta, eu já vi muita pregação falando que não, que você não pode ser como Marta, que você não pode isso, não pode aquilo. E na verdade, irmãos, nós vamos aprender hoje que nas nossas vidas tem muito de Marta. Tem muito de Marta em nós.
E tem pontos importantes na vida de Marta. Tem pontos importantes na vida de Marta. Marta não foi uma desprezível naquele momento, até porque a história dela está sendo contada até hoje na palavra de Deus. Então ela é um grande exemplo para nós, sim. E nós vamos hoje extrair dessa mensagem um pouco de Marta que tem em nós. Então eu quero aqui explorar com você 4 pontos, diretamente 4 pontos dessa mensagem. Primeiro lugar, irmãos, Marta ela era uma mulher de fé. Por quê? Porque foi Marta quem recebeu Jesus na sua casa. Foi ela que recebeu Jesus na sua casa. Nós lemos aqui, Jesus e os seus discípulos seguiam viagem. E chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta, não foi Maria que o recebeu na sua casa, foi Marta. A palavra menciona que Marta recebeu Jesus na sua casa. Então eu não sei de que forma foi, mas Marta hospeda Jesus, Marta convida, Marta os recebe na sua vida. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo, irmãos, que Marta, sincera e humildemente, abre as portas da sua vida para Jesus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o mesmo acontece com a gente, irmãos, quando nós aceitamos, quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida. Eu acredito que todos nós, como convidou Jesus para entrar nas nossas vidas, nós fizemos isso de forma sincera, de forma humilde, isso é bom. E se você não fez isso, eu queria dizer para você hoje, se existe algo excelente, algo maravilhoso, foi o que Marta fez. Convidar Jesus para vir fazer parte da sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que aquele que abre a porta para Jesus, Jesus entra. E quando Jesus entra, Jesus senta na mesa com a gente. Mesa significa comunhão, relacionamento, participar da vida, se envolver com a vida. A gente sempre fala aqui da importância da mesa, de você comer com a sua família na mesa, de você reunir a sua família na mesa. Por quê, irmãos? Porque é na mesa que a gente olha, olho no olho. É na mesa que a gente compartilha. Mesa é lugar de comunhão. E Marta chamou Jesus para a vida deles. Quem está me entendendo? Só que eu aprendo aqui, irmãos, também nessa passagem, que chamar Jesus para entrar na nossa vida não é tudo. É só o início. Chamar Jesus para entrar na nossa vida não é tudo. Mas Jesus já está aqui. Jesus já entrou na minha vida, eu já aceitei Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Cristo. Uau, isso não é tudo, isso é só o começo. E quantos de nós paramos nisso? Eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus e agora eu carrego uma Bíblia e vou tocar minha vida. Mas chamar Jesus para fazer parte da sua vida é só o começo de uma jornada que Jesus quer com a gente. Quem está entendendo isso? Então eu aprendo, irmãos, que convidar Jesus é só o primeiro passo. E isso Marta fez. E isso muitos de nós já fizemos. Ou todos nós já fizemos, eu não sei. Mas eu quero dizer que muitos de nós paramos no primeiro passo. Aí é um problema que nós precisamos aprender com Marta. Geralmente a gente para no primeiro passo. E sabe, irmãos,
Quando a gente vai aconselhar, quando eu vou aconselhar algum homem, a gente vai aconselhar alguma família, eu falo assim, olha, a gente é como Jesus. Como assim? A gente só entra na sua vida até o lugar que você permitir. Nós aqui, pastores da Somos, a gente não fica tentando arrancar coisa das pessoas. Às vezes tem pessoa que fala, mas o pastor não sabe. Não, você não convidou. Mas o pastor não ajuda no casamento. Você nunca falou do seu casamento. Então, irmãos, quando nós vamos pastorear a igreja, a gente só entra, é como se alguém chegar na sua casa, imagina. Ou você chegar na casa de alguém. Imagina você chegando na casa de alguém. Aí a pessoa vai e te recebe, legal, tal, seja bem-vindo, e te recebe na sala. E você fica horas naquela casa e a pessoa te recebeu na sala. Essa foi a permissão que a pessoa deu para você entrar na vida dela, até a sala. E aí tem algumas pessoas que a pessoa fala, vem para cá, vem para a cozinha. Preparei uma mesa. Agora você não conhece só a sala, você conhece também a mesa. E aí tem pessoas que vai gerando mais intimidade, fala, vem aqui no meu quarto, quero te contar uma coisa. Aí você conhece o quarto da pessoa. Vem aqui que eu vou te mostrar a área gourmet. Aí você vai lá e conhece a churrasqueira da pessoa. E aí você vai se envolvendo com a pessoa. Jesus não é diferente, irmãos. Ele entra na nossa vida até onde nós permitimos. E o problema é que muitos de nós só permitimos o primeiro passo. Eu entrego a minha vida para Jesus. Presta atenção. Então esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria destacar nessa mensagem é que mesmo com Jesus na casa de Marta, ela continuou tocando a sua rotina de forma normal. Isso me chamou a atenção hoje. Olha o que diz o texto no versículo 40, no capítulo 10, versículo 40. Eu vou ler só a primeira parte, diz assim: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Olha isso, irmãos. Jesus e seus discípulos estão na casa de Marta. E o que mudou na vida de Marta naquele momento? Nada. Nada mudou. Ela apenas estava hospedando Jesus na sua casa. Mas nada mudou na rotina dela. A rotina dela naquele momento continuou normal. E não é normal Jesus na vida de alguém. É Jesus, é o Cristo, é o Messias. É o Deus Todo-Poderoso que está entrando na nossa vida agora. A partir de agora, a nossa vida não vai mais ser normal. Mas o problema, irmãos, é que quando a gente para no primeiro passo, nós continuamos a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Nós recebemos Jesus na sala de casa e ali ele fica. Quantos de nós, irmãos, não temos feito isso? Nós somos muito parecidos com Marta. Entregamos a nossa vida a Cristo e continuamos tocando a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Quem está me entendendo isso aqui, irmão? Quem está entendendo isso? Continuamos tomando as nossas decisões como se Cristo não fosse alguém que tem parte na nossa vida. Continuamos a nossa vida de forma natural. Por que falar de fé nesses dias, irmãos? Por que nós estamos falando tanto de fé nesses dias? Porque nós precisamos nos preparar para viver pela fé.
E uma fé mal ajustada é uma fé equivocada. Fé no quê? Como que é esse negócio de fé? Então é uma construção que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Escute o que eu estou falando, eu não sou o mensageiro do caos, mas escute bem o que eu estou falando. Virão dias que seremos coletivamente sustentados pela mão de Deus. Então precisamos ajustar a nossa fé, irmãos. Precisamos ajustar a nossa fé. E Jesus estava na casa de Marta, e Marta continuou a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Ei, Jesus está aí? Chama ele para a cozinha. Chama ele para a mesa. Talvez você deixou ele na sala. Entenda bem, você é inteligente. Talvez você deixou ele na sala. Mas ele quer acessar outros cômodos, irmãos. Mas Jesus, ele não vai invadir a nossa vida. Jesus não invade nada. Você lembra o cego Bartimeu? Cego, irmãos. Cego tinha uma capa de identificação. Os cegos tinham uma capa de identificação. E aí, irmãos, ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi. E aí Jesus para e fala: chama ele, manda ele vir para cá. E aí ele vem, irmãos, e o que Jesus faz? Jesus cura ele, irmãos? Primeira coisa que Jesus fez foi curar ele? Não! Jesus poderia fazer isso? Poderia! Mas por que Jesus não fez? Porque Jesus não sabia se era isso que o homem queria. Jesus põe, eu estou aqui na sua sala, e agora? O que você quer que eu te faça? Em qual área da sua vida que você está precisando do meu socorro? Jesus chega num lugar chamado Betesda, tanque de Betesda. E um homem ali que jazia, acho que faz 38 anos, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me perdoa, é só um número. Aí Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Você quer ser curado? Aí ele vem com coitadismo e tal. Jesus, até quero, mas quando as águas se movimentam, quando o sacerdote vem ali, quando o anjo vem ali e limpa as coisas ali, alguém sempre pula primeiro que eu. Jesus falou assim: você não entendeu a pergunta que eu fiz, amigo? Você quer que eu vá além na sua vida? Você quer ser que eu quero? Então levanta daí. Quem está me entendendo? Então muitos de nós, irmãos, temos tocado a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Me vem um exemplo na cabeça. Quantas pessoas se casam e o marido, às vezes, acha que continua com a vida de solteiro. Isso está muito B.O. em casamento, irmãos. A gente já resolveu muito problema desse. Sexta-feira o camarada pega lá a chuteira e vai. Onde você está aí? Estou jogando jogar bola. Aí no sábado vai... onde você? Estou indo assistir futebol com os amigos. Aí no domingo eu vou pro campo. Caramba, nós casamos, cara. Você casou. Aconteceu algo diferente. Irmãos, acontece isso nos casamentos, sabia? Acho que aqui não acontece. Acho que aqui nunca aconteceu. Mas às vezes a gente faz isso com Jesus. A gente entrega a nossa vida para Jesus e faz como Marta. Deixa eu fazer minhas coisas, vai. Fica aí, Jesus. Vou resolver. Fica aí, Jesus. Pode deixar que eu resolvo. Isso é um problema, irmãos. Quando que você vai passar a andar com Jesus?
Se você entregou a sua vida para Jesus, é para você andar com Ele, não Ele andar com você. É para você começar a andar com Ele, é você andando no passo dele, não Ele andando no seu passo. Irmão, Jesus ficou ali na sala, Ele não ficou atrás de Marta. Marta, vem cá. Ô Marta, vem cá, precisava contar um negócio para você. Tem um princípio aqui, Marta, que você precisa aprender. Não, ela ficou fazendo as coisas dela e Jesus ficou lá na sala. A gente acha que Jesus vai pegar a gente pela orelha, irmãos, e vai trazer aqui e falar: eu vou te ensinar a ser abençoado. Senta aí que eu vou te ensinar. Não, irmãos, com Jesus não é assim. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Com Jesus não é assim. Jesus ele fala: eu estou aqui. Aprenda de mim. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Quem está entendendo? Terceiro ponto que eu queria compartilhar, irmãos, ainda nesse versículo. Esse é um problema muito grande. Escute. Marta tinha um senso de justiça própria muito aguçado. Como assim, pastor? O restante do versículo diz assim. Vou ler desde o princípio. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada, sem fazer nada. Enquanto eu fazer nada foi eu que pus, tá, irmão? Enquanto eu faço todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar. Olha só, irmãos, que ponto que estava Marta. Ô Jesus, ela não está fazendo nada. E eu estou fazendo tudo. Jesus, olha o que eu estou fazendo. Jesus, olha o meu esforço. Jesus, eu estou fazendo tudo certinho. Irmãos, de repente Marta estava ali limpando a casa para, olha, que Jesus sinta o perfume da minha casa. Eu não sei o que ela estava fazendo tanto. Eu sei que ela está fazendo os afazeres dela. E a irmã dela parou tudo e sentou. E ela continuou tocando a vida dela. Quando Jesus entrou, Maria falou assim: opa, vou sentar. E ela falou assim: eu não, vou tocar minha vida. E ela está ali tocando a vida dela. E ela olha para a irmã dela e fala assim: não é possível. Eu trabalho tanto e ela não faz nada. Isso é justiça própria. Quantos de nós temos uma justiça própria? Deus, olha o que eu estou fazendo, Deus. Deus, olha o quanto eu estou sofrendo. O Senhor não está vendo, Senhor? Aquela pessoa parece que não faz nada, é abençoada. E eu que faço, que trabalho, que participo do louvor. Eu venho na igreja, eu arrumo a cadeira. Eu faço aquilo, eu prego, eu pastoreio. Eu faço e eu estou aqui. E tem gente aí que não está fazendo nada. Deus é abençoado. Quem está me entendendo? Senso de justiça própria. E sabe, irmãos, o senso da justiça própria, ela paralisa a nossa fé. O senso de justiça própria paralisa a nossa fé, porque achamos que de fato fazemos alguma coisa que nos dá direitos. Quem está entendendo isso? Eu sou uma pessoa tão certinha, tão correta. Como Deus pode abençoar um pecador daquele? Como que Deus pode abençoar uma pessoa daquela que não faz nada? Quem está entendendo isso? Por quê, irmãos? Porque Deus tem uma porção de graça. E para quem tem o senso de justiça própria aguçado, isso desce quadrado, irmãos. Não. Desde que eu me converti, eu fiz isso. Agora vem esse incircunciso aí, vem esse cara que acabou
acabou de chegar e acha que Deus está usando a vida dele. Eu amo esse silêncio, irmãos, de verdade. Deixa eu te falar uma coisa, na pedagogia de Deus não é quem faz mais, é quem tem fé para ouvir e fazer. Não é quem faz mais. A pedagogia de Deus não é quem faz mais, é quem tem fé para ouvir e aprender e fazer. Quem está me entendendo? E hoje o Senhor, Ele quer despertar a sua fé para ir aos pés dEle. Para ir aos pés dEle. Marta tinha um senso de justiça muito aguçado e isso deixou ela afastada de Jesus. Ela precisou ir até Jesus e quando ela chegou até Jesus, o que é que ela fez? Ela derramou as suas obras. Jesus, o senhor não está vendo que eu varri o quarto, varri a sala, eu limpei os vidros, eu passei nem tinha vidro naquela época, eu passei lustramóveis. E minha irmã está aí, achando que vai receber alguma coisa porque ela está aos seus pés. O problema, irmãos, é que a gente fica inquieto demais. E não é tempo de estar inquieto. É tempo de estar aos pés. A minha inquietação, a sua inquietação não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai atrapalhar. E como atrapalha? E como a nossa inquietação atrapalha? E é tão difícil parar, irmão. É tão difícil parar. É tão difícil entregar. É tão difícil, irmãos, esse negócio de viver pela fé, o meu justo vive pela fé. É difícil para a nossa carne. Porque nós somos doutrinados em fazer, 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 e fazer, e fazer, e fazer. E faz mais um pouco, faz mais um pouco, faz mais um pouco, faz mais. Olha, tem que fazer mais um pouco ainda. Parar é difícil, irmãos. Parar é difícil. Só que, quarto e último lugar, Jesus ele estava trazendo para Marta, ele trouxe para Marta um princípio extraordinário. Extraordinário. No versículo 41 e 42 diz assim: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quantas coisas, irmãos? Uma coisa. Você não fica maluco para descobrir aqui o que é essa uma coisa? Uma coisa. Ele não diz aqui algumas coisas, ele fala uma coisa. Marta, Marta. David, David. Pedro, Pedro. Rafa, Rafa. Kleber, Kleber. David, David. Você está preocupado com muita coisa, cara, com tanto detalhe. Mas uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Quando eu olhei para essa palavra, eu falei, Deus, o que é essa uma coisa?
O que é essa uma coisa? E diz o texto, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. O que Maria estava fazendo, irmãos? Ela estava aprendendo de Jesus. Tudo aquilo que você aprende, ninguém pode tirar de você. Tudo aquilo que você aprende, ninguém pode tirar de você. Diz que Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que o mais importante nesses dias é aprender com Jesus. É parar para aprender com Jesus. Esses dias, num dos tempos de comunhão meu com Deus, no carro para variar, eu falei, esse ano é um ano para ser riscado na minha história. Jesus, no Espírito Santo, falou comigo e imediatamente falou assim, é mesmo? É isso? É o melhor ano da sua vida, filho. Jesus falou para mim, é o melhor ano da sua vida. Porque está sendo um ano pedagógico. Um ano de aprender. E se você riscar esse ano da sua vida, você não aprendeu nada. Irmão, isso aqui não é uma casa de hipócritas. É uma casa de se aprender com Jesus. É uma casa de se aprender com Jesus. Me perdoe o termo, mas é verdade, irmãos. Não adianta você ficar se fantasiando de crente para lá e para cá, fazendo, correndo, para depois chegar até Jesus e falar, Jesus, olha o que eu fiz, olha o que eu me esforcei, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Jesus falou assim, mas você não aprendeu nada, cara. Você fez tudo isso e não aprendeu nada. Você escutou todas as palavras desse ano e não aprendeu nada. Você viu tantas coisas da mão de Deus esse ano e não aprendeu nada. Jesus, mas olha, o senhor não se preocupa, minha irmã não está fazendo nada. Não fala isso da Maria, ela está aprendendo. Ela está aprendendo. O que acontece com Maria, irmãos? E com Marta quando Lázaro morre. E Jesus chega e Lázaro está morto. Quem que vai de encontro primeiro a Jesus? Maria ou Marta? Maria ou Marta, irmãos? Quem acha que é Maria? Levanta a mão. Quem acha que é Marta? Levanta a mão. Marta vai primeiro, irmãos. Jesus, se o senhor não tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E E aí, beleza, daqui a pouco vem Maria. Sabe o que ela faz? Pois você lê. Jesus. Se o senhor tivesse aqui. Se o senhor tivesse aqui. Teria sido diferente. Olha a diferença dela e de Marta. Ela se prostra diante do Senhor. Por quê? Porque um dia ela aprendeu. Um dia ela aprendeu. Manso e humilde de coração.
Então eu vou até Jesus. Quem sabe, irmãos, naquele dia Jesus não estava ensinando as bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de coração, porque esses receberão a vida. Eu não sei o que Jesus estava ensinando, eu sei que Maria estava aprendendo. Eu não sei o que Jesus tem te ensinado nesses dias, mas a minha pergunta para você: você tem aprendido? Você está com sede de aprender? Ah, mas o barco está balançando. Mas meu barco balançou, a gente parece que vai morrer. Se ele está no barco, o barco não vai tombar, irmão. Ele não vai naufragar. Se a gente soubesse cantar aquela música lá, né? E o seu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá. Está causando dúvida em teu coração, não é assim? Mas olha só quem vem aí. Ele está vindo aí. Ele virá. Ele virá. Uma coisa necessária. E eu quero que você e eu, nós saímos daqui com essa palavra, uma coisa necessária. Uma coisa necessária. Parar para aprender. Parar diante dele e falar: estou aqui. O que queres de mim? O que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor tem para esses dias? O que eu devo aprender com isso? Irmão, deu tudo errado? Uma coisa necessária. Deu tudo certo? Uma coisa necessária. As coisas estão esquisitas? Uma coisa necessária. O quê? Vai até Jesus. E diga: Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Qual é a lição disso? Porque quem não para aprender, irmãos, vai sair dando cabeçada na vida. É fato, irmãos. Se nós não sentarmos para aprender e ficar de pé, correndo para lá e para cá, inquieto com tantas coisas, irmãos, é murro em ponta de faca. E todos nós aqui estamos sujeitos a esse tipo de erro. Então veja bem, irmãos, Marta hospeda Jesus na casa dela e não para aprender com ele. Quantos de nós temos feito isso? Falamos: Jesus, entra na minha vida, mas a gente não para aprender. A gente quer continuar. Outro dia, é legal conversar com o pastor João, irmãos. O pastor João, ele é uma biblioteca de conhecimento, de verdade mesmo, irmão. Pastor Márcio também. Mas o pastor João é mais CDF ainda. E uma vez ele me contou uma ilustração que é assim. Às vezes, irmãos, a gente chega na nossa vida e a gente cometeu um monte de erro. E é como subir a escada, uma escada. E aí você encontra Jesus no topo da escada e Jesus, ele fala: tá tudo perdoado. E você quer continuar a sua vida dali para frente. Mas não é assim que funciona, irmãos. Quando Jesus nos perdoa, ele coloca a gente lá no degrau primeiro de novo. Porque agora ele vai nos ensinar a subir os degraus do jeito certo. Jesus não quer consertar a nossa vida. Primeiro ele derruba. Para subir algo novo.
Ele não vai continuar uma casa. Ele não vai continuar edificando uma casa que foi construída na areia. Se a nossa casa foi a vida inteira construída na areia, ela precisa cair. E nós precisamos encontrar a rocha para agora construir ela em cima da rocha. Porque Jesus edifica sobre um firme alicerce. E Ele é o alicerce, quem está entendendo? Coloque-se de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Irmãos, hoje é a hora que terminar a live. Ou melhor, a hora que terminar o culto. A gente não vai demorar muito para ir, porque a gente quer começar a live no horário 22 horas. Se eu fosse você, eu ia para casa, eu ia falar correr para casa, mas eu ia para casa prudentemente para ligar na live 10 horas. Hoje vai falar sobre corações convertidos. Uou! Glória a Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Que nós sejamos a boa versão da Marta, que chamou Jesus para vir morar dentro da casa, para vir hospedar dentro de casa, mas que para sentar e aprender de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro e apresento a vida de cada irmão e cada irmã aqui, Pai. Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor possa gerar no coração de cada um aqui, Senhor, esse desejo pela uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. E nós sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que nós aprendermos do Senhor é sólido, é firme, é para a eternidade. Então, Senhor, revela essa palavra dentro do coração de cada irmão de uma forma única. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém.